Bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino, eu tenho 55 anos de idade, sou pardo, os cabelos grisalhos, tenho estatura alta de 1,81 m. Estou trajando calça jeans, preta, e uma camisa também preta. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Gente, sabe o que nós vamos estudar hoje? Sabe o que nós vamos viajar na biologia hoje? Muito importante para o seu vestibular, hein? Vamos estudar sobre genética. Genética. Na aula passada nós estudamos genética molecular, falamos de DNA. E agora nós vamos falar da genética. Vamos ver o que significa isso aí? Presta atenção, viaja comigo aí. Olha só, genética é uma área da biologia que estuda o mecanismo de hereditariedade ou heranças biológicas. Isso quer dizer o quê? E vai estudar a forma que nós iremos transmitir as características. Beleza? Então você percebe aí no nosso esqueminha as características sendo passadas assim para os seus descendentes. Beleza, pessoal? Essa é a definição de que é a genética. Vamos continuar nossa viagem na genética? Vamos lá? Viaja comigo agora, olha só. Esse é um grande camarada que nós não podemos esquecer, esse detalhe aí, o famoso Gregor Mendel. E isso, o grande Gregor Mendel, tá? O pai da genética, ele era um monge, você sabia disso? Isso mesmo, ele era um monge extremamente importante, não é verdade? E ele estudou características importantes da biologia, características importantes aí da genética. Não esqueça desse detalhe extremamente importante aí sobre o Gregor Mendel, tá beleza? E o interessante é que lá no mosteiro, o Gregor Mendel, sabe o que foi que ele estudou? Ele estudou as ervilhas. Ele começou a fazer o cruzamento com as ervilhas. Lógico, como ele era um monge, ele teria que estudar o vegetal, não é verdade? Para não trazer problemas para ele, lógico. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar os vegetais. E ele utilizou as ervilhas. Você me pergunta, mas Jonas, por que as ervilhas? Por que Gregor Mendel ele passou a estudar as ervilhas? Porque ervilhas é um tipo de vegetação que tem uma variedade imensa de características. Tem muitas características. Se é rugosa, se é lisa, quanto à cor, a estatura. Então, tem várias características. Beleza? Uma outra característica importante é que ele é o tipo de vegetação que tem uma capacidade de autofecundação. Beleza? Tem autofecundação. Ela mesmo se fecunda. E isso são características importantes. Por isso, o Gregor Mendel, ele utilizou as ervilhas. E através dessas ervilhas, ele começou a perceber as características extremamente importantes que a gente vai estudar daqui a pouquinho, algumas delas aí com vocês. Beleza? Vamos continuar nossa viagem dentro da biologia? Viaja comigo aqui agora. Olha só. Para nós estudarmos a genética, gente, nós não podemos esquecer alguns conceitos básicos aí, beleza? Primeiro que quando a gente fala de genética, a gente vai falar de genes. E quando a gente fala de genes, você já estudou isso na aula passada. Dentro da genética molecular, nós comentamos para vocês o que são genes. O que são genes? É um segmento da molécula de DNA. Não é verdade? É um pedacinho da molécula de DNA. E esses genes, eles serão responsáveis por nossas características. A cor dos olhos, a cor do seu cabelo, a sua estatura, a cor da sua pele. Todas essas características, gente, elas são comandadas por um par de genes. Um gene que vem do seu pai e um gene que vem da sua mãe. Esse par de gene ele vai determinar uma característica. Então, dentro da genética, nós não podemos esquecer alguns conceitos básicos extremamente importantes. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala da genética, os genes eles serão representados por letras. Beleza? Onde a gente vai ver letra maiúscula, letra minúscula, tá beleza? Então, isso assim é extremamente importante nós sabermos alguns conceitos básicos de genética. E o primeiro conceito que eu estou mostrando aí para vocês é o conceito de ser genes homozigóticos ou conceito de genes de serem heterozigóticos. Jonas, o que diferencia genes homozigoto de um gene heterozigoto? Homo
O que significa homo? Homo é o quê? Igual. Muito bem. Então, são genes iguais. Como você pode perceber ali, nós temos o cromossomo, né? Você tem um cromossomo e esse cromossomo são estruturas portadoras de genes. E ali eu estou representando apenas um gene ali para você, que é o gene representado pela letra A. Não é verdade? Agora você tem gene azão maiúsculo, no outro cromossomo também, o azão maiúsculo. Então, quer dizer que esses aí são características de serem o quê? Homozigóticos. Por quê? Porque eles são iguais. Tem um azão num cromossomo, que veio do pai, e um azão, né, no cromossomo que veio da mãe. Então, eles são genes homozigóticos. Já o heterozigote, você está percebendo aí no nosso segundo desenho, nosso segundo esquema, você tem ali um cromossomo que é azão, letra maiúscula, e o outro cromossomo representado por azinho, uma letra minúscula. Opa! Então aí você já tem o quê? Casos de genes heterozigóticos aí. Beleza? Não esquece desse detalhe extremamente importante, que são características, conceitos básicos da genética que nós precisamos saber. Outro conceito básico importante que nós temos que saber dentro da genética: genes dominantes e genes recessivos. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Genes dominantes são aqueles genes que vão se expressar, sempre eles vão estar se expressando. Já os genes recessivos, eles só vão se expressar em caso de homozigose. Em caso se ele for igual, tanto do pai e da mãe. Se ele for igual, aí ele vai se expressar. Porque a gente tem que entender que o gene dominante ele vai ser representado por letra maiúscula. E o gene recessivo ele vai ser representado por letra minúscula. Então, quer dizer que os genes recessivos, eles só se expressam se eles tiverem homozigose. Se ele for azinho, azinho, beleza? Mas se for azão, azinho, não tenha dúvida que vai expressar a característica do gene azão. Beleza, pessoal? Então aí você percebe aí nas nossas características, né? Que inclusive eu disse para vocês que nós temos que ter um par de genes. Por isso que esses genes são chamados de genes alelos. Por quê? Porque eles precisam estar paralelos. Eles precisam estar no mesmo locus gênico. O que é o locus gênico? É a região lá do cromossomo onde esse gene se encontra. Beleza, pessoal? Então não esqueça aí, você está percebendo aí os genes que são dominantes, que são representados por letra maiúscula. Então você está vendo ali azão, azão, são gêmeos homozigóticos azão, azão, e aí é só dominante. Mas você tem ali o segundo, que é representado pelo um Vzão, que é gene dominante, e um Vzinho, que é gene recessivo. Aí nós já temos casos de quê? De heterozigóticos, que já são diferentes. Beleza, pessoal? Então não esqueça desse detalhe que a gente está colocando aí para vocês. Beleza? Vamos continuar nossa viagem? Outro conceito aí básico importante: fenótipo e genótipo. Jonas, o que é o fenótipo? Fenótipo é a característica. A cor do seu cabelo, se é preto, é o fenótipo. Mas quem foi responsável pela cor desse teu cabelo? Um par de genes. E esse par de genes que foi responsável em determinar essa característica, eu chamo de genótipo. Então, genótipo é o conjunto de genes que vai ser responsável por uma característica, que vai ser responsável pelo seu fenótipo. Então, fenótipo é a característica que está se expressando. E genótipo é o conjunto de genes responsável por essa característica. Vamos continuar nossa viagem? Olha só, agora a gente vai ver a primeira lei de Mendel. Olha o que diz a primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores. O que são esses fatores? São genes, beleza? Que se separam na formação dos gametas. Então, eu tenho um gene que é do meu pai e um gene que é da minha mãe. Mas na hora que eu formar, por exemplo, o meu espermatozoide, esses genes eles se separam. Viaja comigo aí nessa situação. Olha só. Tu está percebendo aí nessa situação que nós temos aí um cruzamento, você está vendo aí, dá uma olhadinha. Nós temos ali a geração parental, que é chamada de geração P. Nós temos o Vzão, que representa uma ervilha amarela. E nós temos o Vzinho, que representa uma ervilha verde. Então, o amarelo são genes homozigóticos dominantes
e o verde são genes homozigótico recessivo. Então, o que acontece? Cada um na formação dos gametas, os genes vão se separar. Então, ele vai dar aquele, só pode dar o gene Vzão, que ele só tem Vzão, e o outro verde só pode dar o Vzinho. Aí deu um filho ali, a geração F1, Vzão, Vzinho. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um autocruzamento desse filho, Vzão, Vzinho, cruzando com o outro filho, Vzão, Vzinho. Então, eu vou fazer ali uma autofecundação. Esse mesmo indivíduo que é Vzão, Vzinho, ele vai se autofecundar. E aí, no restante, aí nós temos o resultado, o Vzão, o Vzão, Vzinho, o Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Beleza? Por isso que o Vzinho é recessivo. Ele só aparece na geração F2, né? Ele só vai aparecer depois. Depois é que ele vai aparecer. Por isso a característica de recessividade aí. Beleza? Vamos agora na segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente. Estabelece que cada par de alelos segrega-se, isso é, separa-se de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Vamos viajar aqui nesse cruzamento? Olha aí, você tem um cruzamento aí de ervilhas amarelas, lisas e verde rugosa, tá ok? Então a gente faz esse cruzamento, primeiro a gente separa os genes. Você separa os genes e faz o quadro de Punnett aí. Nesse quadro de Punnett, você faz os cruzamentos aí numa boa e a proporção fenotípica vai ser 9 de 3 para 1, que você vai perceber nesse cruzamento aí. Serão 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. Beleza? Viajaram comigo? Isso aí! Agora vamos nessa questão aí, ó. Uma determinada raça de cães apresenta pelagem negra ou branca. Cruzando-se entre indivíduos de pelagem branca, a prole será sempre branca. Cruzando entre si indivíduos de pelagem negra, pode ocorrer o nascimento de cães de pelagem negra ou branca. Sabendo que essa característica é determinada apenas um par de genes alelos autossômicos, é correto afirmar que o nascimento dos filhotes brancos a partir dos parentais negros ocorre... Nós temos a letra A, pois a pelagem negra é recessiva. B, quando os parentais são homozigóticos. C, quando os parentais são heterozigóticos. D, pois a pelagem branca é dominante. E a letra E, pois os filhotes brancos são heterozigóticos. Vamos ver a resposta? Resposta aí é a letra C, quando os parentais são heterozigóticos aí. Viajaram comigo? Olha só, temos agora uma grande pergunta do nosso aluno Léo. Isso, Léo. Léo, faz aí a pergunta, vai. Faz para mim a pergunta, diga. Professor Jonas, o que são genes alelos autossômicos? Boa pergunta, genes alelos autossômicos. Sabe o que é isso, Léo? São genes que representam qualquer característica que não está representado nos cromossomos sexuais. Nós temos os cromossomos sexuais, o homem X e Y, mas nós temos mais 22 pares de cromossomos, tá beleza? Que desenvolve qualquer característica do seu corpo. Então, genes autossômicos são genes que determinam as características que não estão relacionadas às características sexuais. Beleza aí? Na aula de hoje, então, nós vimos sobre genética, né? Assunto extremamente importante para o seu vestibular da UEA, hein? Não esqueça disso, aqueles conceitos básicos que nós estudamos, homozigóticos, heterozigóticos, dominantes, recessivos. E siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais. Até a próxima!